a gente escolhe o tipo de vida que a gente quer viver. E eu acredito que Deus tem um tempo de grande crescimento. Cresça internamente e você vai crescer de todas as formas. O título da mensagem de hoje é O Desafio do Crescimento. 2 pontos. Auto-engano. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. E essa pessoa, ela começou a compartilhar a realidade dela, tudo aquilo que estava acontecendo e tudo aquilo que não estava acontecendo. Essa pessoa compartilhou comigo os traumas e dores passados e como esses traumas ainda tinham poder sobre a vida dela. Conforme essa pessoa falava, ficava muito claro, muito evidente, que existiam muitas fortalezas dentro dela. E essas fortalezas mentais, essas fortalezas emocionais, estavam travando por completo toda a vida dela. E quando eu digo toda a vida, eu estou falando em todas as áreas da vida dela. Ela compartilhou comigo que ela tinha uma luta constante contra a ansiedade, medo, insegurança, preocupação excessiva. E conforme ela foi falando tudo, eu confesso que, para mim, era como se eu estivesse olhando um espelho do que tinha acontecido comigo no passado. E chegou um ponto da conversa que eu disse a ela: tudo isso que você acabou de descrever, eu enfrentei. O sentimento de vazio, de frustração, essa angústia da alma, eu passei por tudo isso. Mas preste bastante atenção no que eu vou falar a você. E eu comecei a descrever para ela como tinha sido toda a minha criação. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que grande parte conheça a minha criação, quem é meu pai, minha mãe, como eu fui criado e conduzido, então não preciso entrar nesse mérito. Mas essa pessoa não conhecia. E depois de compartilhar tudo, eu perguntei a ela: o meu passado, a minha criação é muito diferente da sua? E ela falou: completamente diferente. E eu disse: você percebe que nós enfrentamos as mesmas dores, tendo uma origem completamente diferente? E ela disse: sim. E aí eu disse para ela: o problema da vida das pessoas não é o contexto. Porque o contexto, ele só determina o nosso ponto de partida, não o nosso futuro. Eu não passei pelos traumas que você passou, mas senti a mesma dor que você sentiu. Eu não sofri com perdas que você sofreu, mas eu fui tomado pela mesma angústia que você está sentindo. Mais importante até do que o próprio contexto é o nosso posicionamento diante das batalhas da vida. Crescimento. Repita comigo, por favor. Crescimento
é obrigatório. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso para ela: crescimento é obrigatório. Você só tem chance nessa vida se você passar por um processo constante de crescimento. Quem não cresce não sobrevive. Empresa que não cresce não sobrevive. Casamentos que não crescem não sobrevivem. Então, literalmente, crescimento é uma questão de sobrevivência. E um dos maiores adversários, inimigos do crescimento, é o auto-engano. O auto-engano, ele é decorrente de um autoconvencimento. Davi foi um homem incrível. Davi se tornou um homem famoso, relevante na nação. Um homem extremamente rico. Um dos maiores, se não o maior general de toda a história. As pessoas que se aproximavam de Davi se tornavam verdadeiros campeões, guerreiros, valentes, pessoas poderosíssimas. Davi era de pouca conversa e de muita ação. Consequentemente, tornou ele uma pessoa que teve a capacidade de alcançar grandes realizações. Mas Davi, em algum momento, ele se desfocou. Ele cometeu um erro, ele caiu em adultério, ele forjou a morte de um homem chamado Urias. Tudo que o homem planta, as consequências vão chegar. E o Senhor enviou um profeta, o profeta Natã, para falar com Davi. E o profeta veio e ele começou a compartilhar uma história com Davi. E ele dizia assim: Davi, 2 homens, um deles muito rico, grandes rebanhos, possuía muitas ovelhas, possuía muito gado, era um homem poderosíssimo. O outro homem, ele possuía um único animal, um único cordeirinho. Esse cordeirinho foi criado junto com seus filhos. Esse cordeirinho era muito amado, muito bem cuidado. E em uma determinada oportunidade, o homem rico, ele foi preparar um banquete. Ele estava organizando algo. E ele foi até este homem, pegou a cordeirinha deste homem, tirou a vida dela, ao invés de tirar do seu gado, que era um grande gado. Qual foi a reação de Davi? A Bíblia descreve que ele ficou furioso. A Bíblia descreve que ele se enraiveceu. E ele disse: esse homem deverá pagar no mínimo 4 vezes mais por aquilo que ele fez em relação a outra pessoa. Se recordam qual foi a resposta do profeta Natã? Este homem é... O auto-engano, ele me faz desenvolver uma visão completamente distorcida de mim, dos outros e de tudo aquilo que nos cerca. Gálatas 6, versículo 3 diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Na NVT está assim: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O auto-engano, ele é uma falta de sinceridade comigo mesmo. Não é novidade para ninguém. Eu não preciso dizer qual que é a visão que a Bíblia tem sobre a mentira. Eu não preciso nem falar que é um erro muito grande
eu contar uma mentira ao próximo, eu viver uma vida de falsidade. O pai da mentira, quem que é? Só que grande parte das pessoas tem sofrido não por conta da mentira para terceiros, mas por conta das mentiras que nós contamos para nós mesmos. Se eu não for sincero comigo mesmo, se eu não falar as verdades para mim mesmo, se eu não assumir um compromisso com aquilo que é real, eu vou atrasar todos os processos na minha vida. Por quê? Eu só trato aquilo que eu sei que não está bem, aquilo que não está legal. Quando eu trabalho para me convencer que está tudo certo, que não tem um problema, essa é a mensagem que eu estou mandando ao mundo espiritual, é a mensagem que eu estou mandando para toda a minha vida. Está tudo bem, então eu não faço absolutamente nada. Eu me recordo de uma conversa que eu tive com uma pessoa há uns bons meses atrás. E essa pessoa, quando ela veio conversar comigo, ela veio falar sobre a vida profissional, sobre a vida financeira dela. E pensa numa pessoa que discorreu um belo de um relatório a respeito de tudo de bom que ela estava fazendo. Eu estou trabalhando mais do que o normal, eu mudei minha estratégia de vendas, eu tenho me aproximado cada vez mais dos clientes, literalmente a falta de disposição que eu tinha não está acontecendo, eu tenho ligado mais, eu tenho atendido mais, eu tenho visitado mais. E ele apresentou uma série de boas atitudes que ele estava tendo. E eu falei para ele o seguinte: perfeito, muito bom. Eu entendi que o problema não está naquilo que você está fazendo, porque o que você está fazendo é muito bom, de fato. Agora fala para mim, por favor, passa para mim a lista de todas as coisas que você não estava fazendo. E ele disse: hã? Como assim? Eu falei, da mesma forma que você sabe o que você está fazendo, você também tem consciência do que você não está fazendo. E o problema está justamente nisso. Fala para mim, por favor. E aí ele começou a falar. Ele falou uma coisa, ele falou outra, ele falou outra. E a lista das coisas que ele não estava fazendo era muito maior do que a primeira lista, que era uma grande lista. Só que antes de eu fazer essa pergunta para ele, ele começou a dizer: mas eu estou fazendo tudo, eu não entendo por que não está acontecendo. Será? Será que de fato eu estou fazendo tudo mesmo? Será que eu tenho colocado tudo no seu devido lugar? Eu tenho assumido a posição certa? Quer ver? Todo mundo tem um bloco de notas aí no teu celular? Quem tem aí um celular com bloco de notas? Ou tem uma agenda para poder anotar? Pegue nas suas mãos, por favor. Vamos fazer isso ao vivo e a cores. Fica atento, fica em paz, eu não vou olhar. É seu com você mesmo. Diante de tudo aquilo que nós falamos até agora, o que você tem consciência que você não está fazendo? Coloque aí, por favor. No que diz respeito à tua vida espiritual, o que você sabe que você não está fazendo? Uma vida de ilusão, uma vida de atraso. Quanto maior a mentira que eu contar para mim, mais difícil vai ser de demolir essa fortaleza. Espiritualmente falando, o que você sabe que você não está fazendo? Conjugalmente, na área da família, o que você sabe que você não está fazendo? Saúde, o que você sabe que você não está fazendo? Porque não se iluda, não cometer erros extravagantes, não ser um escravo do pecado, não quer dizer que eu estou fazendo tudo certo.
Deixar de fazer, por exemplo, deixar de ir além é ser omisso. Porque perseverança por si só, ela é uma bênção nas nossas vidas. Mas existem momentos que perseverança, para que ela seja eficaz, ela tem que ser progressiva. Eu tenho que continuar fazendo, mas fazendo mais. Só fazer várias vezes na mesma medida, vai chegar um momento que não é o suficiente. Você até pode ser uma pessoa de bons hábitos, mas há quanto tempo você está preso aos mesmos bons hábitos e talvez é a hora de você se arriscar, ir além, estabelecer hábitos novos? Porque eu posso me comprometer com um padrão que no início é um desafio, mas depois se torna cômodo. Todo desafio no início, depois de um determinado tempo repetindo ele se torna fácil, confortável. Depois que esse rapaz compartilhou tudo aquilo que ele não estava fazendo, eu disse para ele assim: vamos lá, o senhor é uma pessoa inteligente, o que o senhor acredita que eu vou falar para o senhor agora? Ele disse: faça tudo aquilo que eu não estou fazendo. Falei: acabou o atendimento. Deus te abençoe, tenha um grande dia. Nós tentamos nos convencer de várias formas de algumas realidades que não são reais. Eu fiquei muito feliz que uma mulher, ela me procurou semana passada para compartilhar coisas incríveis que Deus está fazendo na vida dela. Ela disse que, sem dúvida alguma, ela está vivendo o melhor momento financeiro da história de vida dela. O marido está sendo promovido, está ganhando mais. Ela não tem um mês que dentro da empresa ela não bate a meta. Os resultados dela são extravagantes, são muito grandes, são muito bons, muito fortes. Mas ela foi muito sincera comigo. Ela disse que teve algo que eu falei para ela há mais ou menos 2 anos atrás, que ela nunca se esqueceu, e foi um ponto de partida importantíssimo na mudança dela. Essa pessoa, antes dela se estabelecer no lugar onde ela está trabalhando hoje, ela num curto espaço de tempo, não sei, 2, 3 anos, ela deve ter passado por uns 8, 10 empregos. Ela passou por muitos lugares. E todas as vezes, quando ela vinha conversar comigo a respeito da dificuldade financeira, ela dizia: mas eu não entendo por que não está acontecendo. E quando ela falava dos motivos, dos justificativas do término do ciclo dela nesses trabalhos, sempre era uma colocação muito pronta. Era um bolo já pronto. Já estava tudo num molde, ela já tinha se habituado àquilo. E ela falou que eu disse para ela, isso impactou ela e ela nunca se esqueceu. Pouco tempo, muitos trabalhos. O problema está em você ou está em todos os 10 trabalhos que você passou? Aonde que está a falha? E aí ela disse que uma ficha caiu, a chave virou. Desde então, quando ela decidiu parar de colocar um ponto final, na mesma velocidade em que as situações ficavam um pouco mais difíceis, ela parava. Ficava difícil, ela desistia. Ela decidiu continuar. Ela decidiu continuar. Ela decidiu continuar. Ela resistiu. Ela aguentou. Ela trabalhou. E hoje ela colhe os frutos disso. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa alguns anos atrás. E essa pessoa, cada vez que ela falava algo, ela usava, eu até anotei para não passar, ela usava a seguinte colocação: sabe aquele tipo de pessoa? E aí ela falava. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, que age assim? E aí ela vinha para mais um raciocínio. Mas sabe aquele tipo de pessoa? Até que chegou um momento que eu falei para ela: esse tipo de pessoa é você. Quando eu falei isso para ela, ela e desmoronou em chorar na minha frente. Você está falando do tipo de pessoa que só fala mal dos outros. Aqui diante de mim eu vi uma pessoa que não conseguiu concluir uma frase sem pesar a vida de alguém na frase. Eu vi uma pessoa que não conseguiu concluir um raciocínio sem colocar um terceiro na conversa. Esse tipo de pessoa é você.
No livro de Provérbios 26, 24, diz assim: no seu interior encobre o auto-engano atrasa processos, ele traz consigo mesmo decepções e nos afasta do Senhor. No livro de Jeremias 37, 9, diz assim: assim diz o Senhor, não enganeis as vossas almas. Qual que é a grande cilada do engano? Eu trato como verdade aquilo que não é verdade, e para desconstruir essa realidade que eu crio dentro de mim, dá um trabalho. Eu vou falar por mim. Por um bom tempo, eu fui um praticante do auto-engano. O tempo todo eu lutava para me convencer de coisas que não eram reais. Eu fiz questão até de anotar de tudo aquilo que eu fui me lembrando, que eu tentava me convencer de que era real, mas não era. Eu me colocava como uma pessoa altamente corajosa, mas dentro de mim só existia medo, dúvida e insegurança. Eu passava pelas pessoas como um pavão. Quem já viu um pavão andando? Mas por dentro, pequeno, covarde e inseguro. Eu tentava, não é chamar as coisas que não são como se já fossem, tá? Existe uma diferença muito grande. Eu estou falando de tentar transparecer uma imagem que não era real. Eu não dava nome a certas coisas. Aquilo que eu chamava de não estou com vontade, na verdade era medo e intimidação. Ah, sabe o que é? Não estou com vontade. Medo e intimidação. Ah, eu não quero fazer. Medo e intimidação. Ah, eu acho que isso não é para mim. Medo e intimidação. Eu dizia que eu possuía uma fé inabalável, mas dentro de mim não tinha convicção nenhuma. Eu comecei a me convencer de que um determinado nível estava bom, mas na verdade não estava. Eu queria muito mais, mas não queria pagar o preço. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a dizer para mim mesmo: eu acho que a minha realidade é essa mesma. Eu acho que eu nasci para ocupar este lugar. Até em relação à vida sentimental, chegou um momento que eu comecei a pensar que eu tinha que seguir carreira solo, né? Que relacionamento não era para mim. E aí, para me convencer disso, eu comecei a dizer: eu nem quero entrar no relacionamento mesmo. Mas eu era doido para construir uma família. Mas eu dizia: não quero entrar no relacionamento. Determinados padrões e realidades que um dia eu ambicionei, eu comecei a diminuir o tamanho dos meus sonhos e projetos. Sabe, eu quero lá. Aí você começa a descer. E eu comecei a me contentar com um padrão mais baixo, com medidas mais baixas. Eu dizia para mim mesmo e para os outros: eu estou fazendo tudo. Mas na verdade eu não fazia quase nada. E eu falo isso com muita humildade. Eu contei muitas mentiras para mim mesmo. Eu tentei me convencer de tantas coisas. Eu dizia que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Eu dizia que eu era constante, que era perseverante, que era decidido, mas nada disso era verdade. Eu me recordo de conversar com um determinado profissional, e pensa num profissional que a vida dele não vai, a carreira dele não vai. Até aquele momento. Não ia. E quando ele vinha conversar comigo, era o mesmo argumento: mas eu sou um excelente profissional. Eu sou muito bom no que eu faço. E eu perguntei: será que você é esse bicho todo mesmo? Porque eu não sei você, eu gosto de contratar bons profissionais. Eu gosto de estar envolvido com bons profissionais, assim como você, todos nós. Mas dentro da realidade dele, ele se convencia que ele era algo que possivelmente ele não fosse tanto quanto ele achava.
Entenda que aqui eu não estou falando de você começar a fazer declarações por fé na sua vida. Mas eu estou falando de assumir um padrão de responsabilidade. No meu casamento não está bom, e eu começar a dizer, eu não sei por que não está bom, mas na prática eu não dou amor, eu não dou carinho, eu não renuncio, eu não abro mão muitas vezes de estar certo por um período de paz, eu não abro mão de conflitos, o pau torando, não, mas eu estou fazendo tudo. Por que é muito mais fácil para a grande maioria das pessoas buscar um atendimento do que sentar na poltrona e começar a ouvir a palavra ou ir buscar no Senhor? Porque grande parte das pessoas se habituou a receber uma resposta rápida. E nem sempre o rápido é melhor. Nem sempre o rápido é o que vai solucionar. E é muito simples. Dependendo do tipo de conversa que você já teve com profissionais, com pessoas que pararam para te ajudar, tem coisas que talvez as pessoas podem abrir os nossos olhos? Tem, muitas coisas. Não questiono isso. Mas grande parte das coisas que nós ouvimos, nós já tínhamos um discernimento do que estava errado. Enquanto eu me mantive no auto-engano, eu não consegui romper. Enquanto eu fortalecia as minhas mentiras, eu estava enfraquecendo o meu futuro. Enquanto eu fortalecia uma realidade que não era verdadeira, eu estava atrasando toda a minha caminhada. Tiago 1:22 diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Na Almeida diz assim: enganando-vos com falsos discursos. Quem aqui já contou uma mentira para si, tentando se convencer de algo que não era real, mas você sabia disso e você sabia que você precisava ter um posicionamento completamente diferente? Levanta as mãos, por favor. O problema não é o que você contou para você lá atrás. O problema é o que você continua contando para você agora. Entenda que não existe vencedor ou derrotado ocasional. Não existe vitória ou derrota acidental. Tudo é uma construção. Antes de uma grande vitória, eu venho vencendo pequenas batalhas. Eu venho vencendo, eu venho vencendo, eu venho vencendo, eu venho vencendo, eu venho vencendo. Eu cheguei num ponto de uma frustração profissional financeira tão grande, tão grande, tão grande, que claramente em um determinado momento, veio uma voz na minha mente dizendo assim: tudo bem, mas o que você está fazendo para mudar a tua realidade de fato? O que você está fazendo para se destacar no mercado de trabalho? Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que sempre terão pessoas que literalmente vão nos condenar. Sabe aquilo que eu digo que é difícil para mim? Vai ter alguém numa realidade parecida fazendo. Aquilo que muitas vezes eu digo que eu não consigo, vai ter alguém se superando, vai ter alguém dando o seu melhor, caminhando uma milha a mais. Aquilo que muitas vezes eu uso como uma justificativa para não fazer, para aceitar algumas coisas, vai ter uma outra pessoa tendo um posicionamento diferente, crescendo e avançando. Quer ver uma experiência que eu tive, que foi muito impactante para mim? Não foi nem comigo, foi a respeito de algo que eu presenciei. No ano passado, um senhor, que eu acredito que ele deveria ter por volta de uns 60 anos, 58 anos, 60 anos, uma coisa assim. Ele estava passando por um momento financeiro muito difícil, muito difícil. E passaram-se 30 dias a gente ajudando e a vida não caminha. 60 dias e não caminha. 30 dias, 90 dias não caminha. 4 meses não caminha. 6 meses não caminha. Vem aqui, fulano. Senta aqui. Você está procurando trabalho? Então, né? Ah, mas é um senhor de 60 anos. Aposentou. Cada um tem que saber onde o calo aperta e aonde dói.
Antes de conversar com ele, eu tinha conversado com uma senhora que tinha pelo menos uns 8 anos, talvez a mais de idade do que ele. Pensa numa senhora porreta. Viaja, trabalha, compra, vende, viaja, trabalha, compra, vende, viaja, trabalha, compra, vende, dá cara, bate de porta em porta, vai até um, vai até outro, e vai, e a senhora prosperando um monte. Como que eu passo a mão na cabeça de uma pessoa, numa realidade parecida, mais nova, tendo as mesmas oportunidades, mas não tendo os mesmos posicionamentos? Essa palavra, ela parece dura, mas não é. Não é para pegar, não é para condenar, não é para acusar. É respaldo para que você tenha força para fazer o que é preciso e começar a romper. Porque conforme o tempo foi passando, quando eu me abri para a verdade, é como se Deus começasse a me desnudar. Ele começou a me tirar todas aquelas vestes de mentira que eu tinha colocado, e só quando eu fiz isso as coisas mudaram. Somente dessa forma. Tudo mudou. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. 1 Samuel 13 diz assim: mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já estavam se ajuntando em Miquimais, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, vamos juntos, repita isso comigo por favor: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelas... Quem vive conduzido pelas circunstâncias vive se precipitando, vive se acidentando, vive perdendo batalhas atrás de batalhas. Porque fica muito fácil dizer: eu fiz porque fizeram, eu fiz porque agiram, eu falei porque falaram, eu me posicionei assim porque se posicionaram. Auto-engano, auto-engano. Esse posicionamento deste homem fez com que ele perdesse o seu reinado. Era um homem que tinha tudo para ser um homem do mais alto nível, um homem grande, imponente, rei de Israel, um homem que tinha tudo para ser um verdadeiro exemplo, fonte de inspiração. Auto-engano. Tem um homem na Bíblia que chama Eli. Sabem quem é Eli? O profeta que antecedeu o profeta Samuel. A Bíblia diz que no tempo de Eli, poucas visões aconteciam naquele tempo, pouco o Senhor se comunicava com aquele povo. Eli, ele foi marcado por ser um homem muito omisso, muito omisso. Os filhos de Eli, eles não se portavam como um sacerdote deveria se portar, mexiam nas ofertas do Senhor, se deitavam com todas as mulheres que serviam no templo do Senhor, e Eli foi tratado como omisso, como covarde, porque ele nunca lidou de fato com aquilo. A Bíblia descreve como Eli sendo um homem que honrou mais os seus filhos do que o próprio Deus. Mas olha que colocação curiosa. Aqui no versículo 23 de 1 Samuel 2, diz assim: por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Sabe aquele famoso: eu lido, mas não lido? Eu falo, mas não falo, não me posiciono? Agir e assumir um posicionamento são duas coisas completamente diferentes. Eu posso tentar me convencer de todas as formas: não, mas eu sou presente dentro da minha casa, não, mas eu dou tudo. Auto-engano. Se não der amor, atenção e carinho, se não corrigir, se não mostrar, está perdendo tempo.
E entenda que tudo isso, o Senhor cobra de nós para nos levar para um nível muito maior. Quando eu paro com as justificativas, com as historinhas, com o autoconvencimento, o diabo deixa de ter poder e autoridade sobre mim. Porque a autoridade, ela é decorrente de um posicionamento firme, estável e constante. Como assim? Quem aqui já teve oportunidade, não sei se eu posso chamar de oportunidade, de estar sem documento do carro, sem o seu documento pessoal e passar por uma blitz policial? Quem já passou por essa? Qual foi a sensação? Você já abriu um jejum ali de 7 minutos, que era o tempo até passar pela blitz. Você já começou a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Cega os meus inimigos, Senhor. Começaram a cantar louvores. Não quero mais errar, viver a ilusão. É aquele momento que literalmente a preocupação vai lá em cima. E quando você sabe que você está com tudo certo, o documento está lá, tanto do veículo quanto a CNH, e o guarda, ele bate no vidro. Documento, por favor. Você chega a fazer assim. Porque você está tranquilo com o seu posicionamento. Você está seguro com isso. Espiritualmente falando, família, de uma forma geral, é a mesma coisa. Eu confesso que eu não queria trazer essa mensagem para hoje. Eu tentei de todas as formas buscar um outro sermão, mas não estava vindo. Eu comecei a buscar, a meditar, eu falei, não, Senhor, essa não, eu quero outra. E aí eu entendi, o Senhor quase que dizendo, não, eu quero essa. Entenda que o auto-engano, quando você alcança a libertação disso, é como se você literalmente entrasse no mundo. Você conhece uma liberdade que você não conhecia. O auto-engano escraviza. O auto-engano te prende. O auto-engano é uma justificativa que muitas vezes nós usamos para amenizar algumas dores e frustrações, fracassos dentro de nós, de uma forma que é mais ou menos assim, tem o porquê de tudo isso, então é justificável, ok. Não. Eu não posso querer justificar as minhas derrotas e fracassos. Muito pelo contrário. Eu quero viver uma vida grande. Eu quero viver uma vida que impacta. Eu quero viver e fazer a diferença. Eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero construir família, eu quero me casar. O teu desejo tem que ser de querer viver uma grande vida, crescer e pagar o preço que for necessário para romper, para sair deste lugar, para sair dessa medida. Porque Deus tem muito mais preparado para o seu povo. Ele quer levantar o teu povo, Ele quer fazer coisas grandiosas por intermédio do teu povo. Mas nós precisamos dar condições para que Ele faça este algo a mais nas nossas vidas. Se coloquem de pé todos, por favor. Quem aqui já ouviu falar de Ananias e Safira? Levanta as mãos, por favor. Para quem não conhece, é um casal, de uma forma bem resumida. É um casal na Bíblia, que eles venderam uma propriedade. Eles pegaram parte do dinheiro para eles e parte eles entregaram. Nessa passagem diz que tanto ele quanto ela estavam cientes do que estava acontecendo. Quando eles foram até os discípulos e foram entregar o valor, os discípulos perguntaram, mais precisamente Pedro, foi esse o valor total que vocês conseguiram em favor da venda da propriedade?
Ananias disse: sim. E Pedro virou e falou: por que permitisse que Satanás enchesse o seu coração? Olha o alto engano. Você não mentiu para nós. Olha o quanto é grave. Ele mentiu para quem? Para Deus, para o Espírito Santo. Acreditando que ia passar, mas não ia passar. O que aconteceu com Ananias? Na hora, caiu mortinho, deu um piripaque nele. Nessa passagem diz que depois de 3 horas a sua mulher chegou. Aí foram perguntar para ela: este é o valor total que vocês conseguiram em função da terra? Sim. Alto engano. O alto engano é eu achar que algumas coisas vão colar, mas não vão colar. E quer saber de uma coisa? Mesmo que algumas justificativas colem em pessoas, eu vou falar por mim, não colava em mim, mesmo que eu tentasse. Não mudava a frustração que eu estava sentindo, não mudava a dor, a tristeza, a angústia. Gente, tinha dias que eu não queria sair da cama. Sem brincadeira, eu não queria sair da cama. Olha que curioso. Eu queria que o dia acabasse logo porque estava angustiante, mas eu tinha medo do outro dia porque era uma nova angústia. Eu vivia nisso. O auto-engano é uma grande cilada. A mudança começou quando eu disse assim para mim mesmo, ó: vamos lá, Vitor, acorda para a vida. Você não é uma pessoa que garra. Você não é uma pessoa continuista. Você é um covarde, você é um medroso, você não tem relacionamento com Deus. A igreja fala tanto, bate tanto na tecla de caminhar 1 milha a mais, de orar, de jejuar, orar, jejuar, intimidade com Deus, vai para a madrugada. Você não faz nada dessas coisas. Você está dentro da igreja, mas você não está de corpo, alma e espírito. Você só está de corpo, você não absorve a palavra. Você está no meio de uma família que você tem a oportunidade de conhecer tudo e mais um pouco. Pessoas que trabalham para te favorecer, para te levantar, que querem te ajudar de todas as formas possíveis. Mas entra de um lado, sai do outro, e é porque você não coloca a devida força. Você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa omissa, você é uma pessoa que não se posiciona, você é uma pessoa altamente insegura. Eu precisei falar absolutamente tudo. Eu confesso que foi doloroso contar as verdades. Mas quando eu acabei, foi mais ou menos assim, ó: ai, nhaca, sai. Saiu. Eu me senti leve. E aí eu fui trabalhar de acordo, eu fui fazer de acordo, eu fui lutar de acordo, eu fui fazer o que era necessário. Durante 7 anos, o povo de Israel, eles foram entregues nas mãos dos midianitas. Eles clamaram a Deus, Deus levantou um libertador, Gideão. Quando Gideão foi escolhido, ele não se sentiu capaz, se sentiu inseguro. Ah, Senhor, eu não consigo, sou pequeno, sou fraco. E o Senhor foi dizendo para ele: querido, eu estou com você. Querido, eu estou com você. Querido, eu estou com você. Forte guerreiro, Deus vai te honrar. Deus vai te favorecer. E Gideão disse assim: se és tu que está dizendo, se de fato tudo isso vai acontecer, como sinal, me espera aqui um minutinho, que eu vou lá pegar uns sacrifícios, eu volto e apresento. O que o anjo disse? Vai. Ele trouxe os sacrifícios, apresentou. Lá diz que ele apresentou, se não me falha a memória, um cabrito. O anjo recebeu. Mas lá diz assim também: no mesmo dia, o Senhor pediu algo específico. Ele falou: vai lá, pega o segundo touro, já não era um cabrito,
Touro, não é cabrito. Não é uma entrega pequena, é uma entrega maior. Não são medidas que você está acostumado, são medidas maiores. Depois disso, você vai lá, destrua o poste de Azerá, lá o poste da tua família. Queime tudo, não deixe sobrar nada da idolatria, da adoração a outros deuses, outros ídolos. Perceba que primeiro ele entregou o que ele queria. Se eu quero ir para o próximo nível, eu preciso deixar entrar no meu coração que existe uma diferença entre entregar aquilo que eu quero e aquilo que eu devo entregar, aquilo que eu preciso entregar. Ele entregou aquilo que ele precisava entregar. Por isso ele teve unção, graça e favor para destruir todo aquele inimigo. A Bíblia diz como se fosse um só problema. Traduzindo, sabe o que essa passagem quer dizer? Abreviação de tempo no que diz respeito a vencer a batalhas e inimigos. O inimigo, a Bíblia descreve como sendo comparado a um enxame de gafanhoto. Concorda comigo que para você vencer um inimigo desse porte, deste tamanho, requer tempo? Ou seja, ia demorar. Mas fazer o que eu preciso fazer, entregar aquilo que eu devo entregar, faz com que eu derrote tudo como se fosse um só. Em outras palavras, é mais rápido. Você tem graça, você tem favor para vencer as suas batalhas de uma forma mais rápida. Você tem graça, você tem unção para prosperar mais rápido. Você tem graça, unção, favor para sair do lugar em que você está mais rápido. Você tem graça, você tem unção, você tem favor para se tornar o pai que você precisa se tornar, a mãe que você precisa se tornar mais rápido. Você tem o que precisa ser feito para chegar aonde você deseja mais rápido. Repita isso comigo, por favor. Eu tenho o que é preciso para vencer a minha batalha mais rápido do que eu imagino. Você tem, mas você precisa entregar aquilo que você deve entregar. E Deus vai fazer. Feche os seus olhos, por favor. Parcialmente certo e parcialmente bom não é o suficiente no seu relacionamento com Deus. Parcialmente certo, ora estou fazendo certo, ora errado, ora estou entregue, outra hora estou na incredulidade, ora estou fiel, outra hora estou me envolvendo com outras coisas. Parcialmente bom, use você como exemplo. Você contrataria um profissional parcialmente bom? É o que resolve algumas coisas, mas que causa problema em outras? É o que não dá conta do serviço? Parcialmente bom e parcialmente certo não é o suficiente. Não assumir a responsabilidade, isso não pode acontecer jamais. Não terceirize o que Deus está esperando de você. Pare com a justificativa para tudo. Tem pessoas que hoje aprenderam a condicionar as próprias ações a fatores externos, a auto-engano. Até mesmo, presta bastante atenção, olhe para cá um instante. Até mesmo o excesso de responsabilidade, de compromisso que eu assumo, pode se tornar um auto-engano. Como assim? Já tiveram casos de pessoas que quando nós fomos conversar com elas tinham na ponta da língua, mas não tinha como eu ver, estava muito ocupado. Não tinha como eu ver, estava muito ocupado. E falando a respeito até da área familiar, essas pessoas ouviram: seja sincero, você está se escondendo atrás de muitas coisas para não ter que lidar com outras, porque é mais fácil dizer eu estava ocupado demais para ver, eu não consegui ver. Seja sincero, não se engane, não caia nessa. Como pessoas que de tempo em tempo, quando se afastam da igreja, e nós entramos em contato, e elas dizem:
Nossa, mas é tanto trabalho, é tanto trabalho. Entenda que eu não estou questionando. Mas existe uma diferença entre auto-engano e caso fortuito, caso de força maior. Porque a mesma pessoa que muitas vezes diz não deu tempo, às vezes tem outras pessoas que só para não quebrar a corrente, mesmo que ela tenha condições de chegar para os 30 minutos finais de um culto, porque ela estava trabalhando, ocupada, ela ia e alcançava o resultado que ela esperava. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã. Vitória ou derrota, campeão ou derrotado, isso vai depender do posicionamento que você vai assumir. Não queira dó. Olha para a pessoa do lado e diga isso para ela: você não é merecedor de dó. Você não é merecedor de dó. Tadinho, tá trabalhando demais, tá tão difícil. Não, eu não quero atrair uma praga dessa para minha vida jamais. Dó? Muito pelo contrário. Dó forja pessoas fracas. Não, você não é fraco, você é muito grande. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para ocupar lugares de honra. Você nasceu para crescer, você nasceu para ser uma bênção. Elimine todas as justificativas, fale as verdades. Eu sou imoral, eu sou mentiroso, eu não sou verdadeiro, nem diante de Deus, nem diante da minha família. Eu minto para mim mesmo o tempo todo, mas eu não quero mais viver nessa realidade. Eu não quero ser roubado por essas circunstâncias no qual eu estou me enfiando neste buraco. Eu não quero. Sabe quando nós nos apegamos a historinhas, para o outro é mais fácil? Auto-engano. É difícil para todo mundo, gente. Sabe pessoas grandes que nós vemos mundo afora, que trabalham na mesma área que nós trabalhamos? Ninguém começou grande não. Todo mundo começou tendo que sacrificar muita coisa. Todo mundo começou tendo que dar muito de si. Por exemplo, uma coisa que eu ouço muito do meu pai e da minha mãe: para vocês foi mais fácil criar os filhos. Foi nada. Envolveu muito sacrifício. Hoje, sabe por que eu honro tanto meu pai e minha mãe? Tanto assim, eu honro o tempo todo. Eu falo para eles, eu faço questão de deixar claro para eles. Gente, não é brincadeira. O tempo todo eles estavam trabalhando conosco. O tempo todo eles estavam trabalhando conosco. O tempo todo eles estavam trabalhando conosco. O tempo todo estava fortalecendo algo. O tempo todo estava apontando alguma coisa que precisava ser mudada. O tempo todo eles estavam gastando tempo para ensinar. O tempo todo. E olha que meu pai e minha mãe sempre foi de muito trabalho, viu? Eu não sei qual foi a tramóia da época. Eu acho que era aquele negócio de aniversário de uma determinada fase do ano. Aí na escola você entra numa série ou você entra na outra. Você sabe do que eu estou falando? Eu não fiz o pré. Por algum motivo eu saí Jardim 1, Jardim 2, pré e primeiro ano, né? Faz muito tempo que eu saí da escola, gente, me ajuda aí. Acho que vocês até mais um pouquinho, né? Tô brincando, é todo mundo novo aqui, é todo mundo jovem. Como eu saí do Jardim 2 pro primeiro ano, eu não sabia ler e escrever muito bem. Eu era tipo o burrinho da sala. Tinha uma dificuldade, um negócio absurdo. Gente, às vezes minha mãe chegava na igreja 11 horas, 11h30, e ela sentava comigo lá na mesa da nossa casa. Matemática e língua portuguesa, me ensinando. 1, 2, 3 horas da manhã, me ensinando. Ela tinha que acordar no dia seguinte, 5h30 da manhã. E foi por um bom tempo. Tô cansada, tô exausta. Não, é hora de amar o filho, vamos lá, tem dessa não. Não vou me auto-enganar dizendo, não, é justificável eu fazer uma pausa, não. A gente escolhe o tipo de vida que a gente quer viver. E eu acredito que Deus tem um tempo de grande crescimento. Cresça internamente, você vai crescer de todas as formas.
Feche os seus olhos. Eu não tenho muito tempo. Não podemos cair nas ciladas do coração. Contar e acreditar em algumas histórias acaba se tornando muito atrativo para nós. Não queira construir boas histórias, queira construir uma grande vida. Não queira contar boas justificativas, queira construir uma grande vida, um casamento poderoso, uma família poderosa, um financeiro, um profissional extraordinários. Você tem graça para romper, para sair do lugar em que você se encontra hoje. Você tem favor para ir além. Você tem aquilo que você precisa para vencer os seus desafios pessoais. Entenda que hoje nós falamos de batalhas internas e nada mais. O auto-engano é uma batalha de você contra você mesmo. Mas você tem unção para avançar, você tem unção para crescer, você tem unção para sair deste nível. Você tem graça para ir além. Você tem poder, você tem autoridade, você tem unção do Espírito para te levar a este lugar de mudança. Muitas vezes nós tentamos nos convencer de que nós somos algo que nós não somos, mas em Deus você pode se tornar. Eu dizia que eu era corajoso, mas eu era um covarde. Eu dizia que eu tinha coragem, ousadia, segurança, mas eu era um medroso, um inseguro. Mas quando eu fui ao Senhor, Ele me tornou tudo isso. Ele me transformou nessa pessoa. Você pode, você não precisa de justificativas para o fracasso. Deus te dá respaldo para construir um futuro poderoso. A pressão não é para vir de cima para baixo, ela vem de baixo para cima, porque ela te impulsiona para um outro nível, ela te muda de patamar, ela te eleva às posições mais altas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é necessária para que você possa subir, avançar, progredir. Dê nome certo às coisas e Deus vai colocar você no lugar que você nasceu para ocupar. Deus está pedindo o touro, aquele segundo touro de 7 anos. Ele está pedindo algo específico para você. Entregue e você vai ter graça para vencer tudo mais rápido. Já parou para pensar que incrível? O que demoraria anos eu vencer em pouquíssimo tempo na minha vida? Já parou para pensar que sonho vencer em pouquíssimos meses dentro deste propósito, dentro deste ano? O que eu levaria talvez 5, 10, 15, 20 anos para alcançar? Não, você tem graça para vencer tudo mais rápido. Você tem graça para romper. Você tem graça para sair dessa medida. Você tem graça para viver resultados completamente diferentes. Eu gostaria que neste momento você levantasse a sua voz e dizendo isso: meu Deus, eu creio neste favor maior, eu creio nessa unção que vem do alto, essa unção que me leva a tomar decisões radicais, essa unção que me leva a tomar decisões difíceis. Eu me coloco nessa posição, meu Deus, da verdade, porque o Senhor age na verdade, o Senhor age na sinceridade. Aonde existe verdade, existe justiça. Aonde existe verdade, existe crescimento. E a partir de hoje a minha vida vai crescer, a minha vida vai avançar, a minha vida vai progredir. Começa a declarar: meu Deus, tudo aquilo que não tinha acontecido antes, a partir de agora acontecerá. Tudo aquilo que não vinha fluindo vai fluir. Tudo aquilo que não tinha dado certo, a partir de agora vai dar certo. Tudo aquilo que não estava caminhando vai caminhar. Não finja mais que você não está vendo. Não, se você viu algo, lide com esse algo e Deus vai mudar a tua vida. Ele vai transformar os seus resultados. Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Não é só isso. Deus não tem medidas baixas, Deus não tem medidas pequenas. Não, Ele tem algo grande, algo poderoso, algo extraordinário para o teu povo. Começa a declarar. Fale: meu Deus, antes que esse propósito se encerre, eu acredito em grandes mudanças. Antes que esse propósito termine, eu acredito que o Senhor vai me promover. Eu acredito que o Senhor vai me levantar. Eu acredito que o Senhor vai mudar a minha história. Eu não vivo tendo a minha vida forçado, conduzido pelas circunstâncias. Sou eu que conduzo a minha vida por intermédio da tua palavra. Eu não vou aceitar o mal, eu não vou aceitar a humilhação, eu não vou aceitar a pobreza, eu não vou aceitar a vergonha, eu não vou aceitar esse nível de sofrimento. Não, muito pelo contrário, eu vou fazer o que for preciso, eu vou fazer o que for necessário, mas eu não vou perder o meu trono, eu não vou perder o meu reinado, eu não vou perder essa posição de honra. Eu vou crescer
crescer, eu vou avançar, eu vou progredir, eu vou crescer todos os dias, eu vou viver um tempo de glória maior. A minha vida vai caminhar, no meio da minha família as coisas vão caminhar, no meu casamento as coisas vão caminhar, na minha empresa, no meu financeiro, tudo vai caminhar. Eu acredito em uma promoção maior, eu acredito num crescimento maior, eu acredito que o Senhor, Ele vai fazer coisas grandiosas por intermédio da sua vida. Existe um potencial grande dentro de você. Bata no teu peito e diga isso para você. Existe um grande potencial dentro de mim. Existe um grande pai, uma grande mãe, um grande líder, um grande empresário. Existe uma pessoa de sucesso dentro de você. Olhe para cá um instante, por favor. Até hoje eu vejo pessoas que carregam consigo mesmo um peso de declarações, coisas que foram impostas por terceiros sobre a vida de muitos e que ainda tem tido um peso, tem amarrado, tem bloqueado. Quantos não foram aqueles que ouviram: você não vai ser nada, você é um vagabundo, você é um derrotado, você não vai progredir, você não vai dar conta de criar família, você não vai ter como constituir família, de se casar, você nunca vai ser um líder respeitado, um marido respeitado, uma mulher de respeito, você nunca vai viver absolutamente nada. Como que o auto-engano entra? Eu compro como verdade, eu acabo me vendo dessa forma e eu aceito determinadas realidades. Não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Muito pelo contrário, você não é o que falaram que você é. Você é o que a palavra do Senhor diz que você é. Você não pode o que as pessoas dizem que você pode ou não pode. Você é capaz de fazer todas as coisas por meio daquele que te fortalece. Você pode romper, por mais desafiador que seja, você pode romper. Por mais complicado que seja, você pode crescer. Por mais difícil que aparenta ser uma determinada realidade, você não foi criado para viver na medida em que você se encontra hoje. Deus tem muito mais, e Ele vai fazer muito mais por intermédio da tua vida. Não caia no engano, no convencimento de que porque o fulano falou é verdade. Não é. Eu atendi um pai em prantos na minha frente essa semana. Sabe o que ele disse para mim? Que no passado ele ouviu do pai e da mãe assim: você não sabe fazer nada, você sempre vai precisar de ajuda. Passaram-se 30 anos da vida dessa pessoa desde quando ela ouviu. Sabe como ela se sente hoje? Eu não posso nada e eu não vou fazer absolutamente nada. Sabe o quanto a vida dela caminhou? Nada. Porque ela comprou como verdade. Auto-engano não é verdade. Só porque algumas coisas não deram certo para você, não quer dizer que você nasceu para isso. Muitas vezes o não dar certo faz parte de um processo em que o Senhor nos permite trabalhar essa perseverança para que nós cheguemos a esse nível mais alto. Até dar certo em alguns momentos, algumas coisas podem ser que não saiam do jeito que a gente espere, mas você não pode parar. Se eu tivesse mais tempo, eu concluiria, mas eu não tenho. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu peço que o Senhor faça uma grande obra na vida de todos. Meu Deus, eu fui um escravo do auto-engano, e eu sei o quanto isso me atrasou, e eu sei o quanto isso me machucou. Eu sei o quanto isso travou os planos que o Senhor tinha preparado para comigo. Mas eu peço, meu Deus, tua misericórdia, não permita que isso aconteça com o seu povo. Meu Deus, essas pessoas têm e podem muito mais do que elas imaginam. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor tem um tempo novo, um tempo de grande crescimento. Eu acredito que o Senhor quer justificá-las. Eu acredito que o Senhor quer fazer uma grande obra na vida de todas.
Então eu oro, meu Deus, diante do teu altar, diante da tua presença, e eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, homens, mulheres, famílias, casais, filhos que aqui estão. Meu Deus, eu quero quebrar, repreender, desfazer todo e qualquer tipo de influência negativa que por um determinado tempo acompanhou cada uma delas, todo pensamento negativo, pensamento vitimista, toda obra contrária, toda obra maligna, todo peso, todo levante diabólico, toda retaliação, toda resistência diante delas, todo mal que tem lutado para envergonhar, eu rejeito, quebro, cancelo, destruo, desfaço, repreendo em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, Senhor, eu declaro, ela está livre do peso, ela está livre do atrapalho, ela está livre de tudo aquilo que travava a vida dela, e eu profetizo, as coisas irão caminhar, ela viverá um tempo diferente, um tempo de grande crescimento. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu profetizo, você viverá a maior restauração da tua história de vida. Levante as suas mãos, levante o seu projeto. Senhor, eu quero concordar com cada uma das vitórias, eu profetizo mudanças, crescimento, que o teu povo avance, prospere, se desenvolva de uma forma extraordinária. Eu declaro, meu Deus, que daqui sairão pessoas poderosas, pessoas que vão inspirar outras pessoas, pessoas que farão a diferença, pessoas que serão bem-sucedidas em tudo aquilo que elas se propuserem a realizar, e que hoje, Senhor, elas sejam tomadas pelo Espírito da verdade. Ela não é essa dor, ela não é esse sofrimento, ela não é essa imagem, meu Deus, que tentaram plantar na vida dela. Ela é mais do que vencedora, ela é uma mulher forte, ele é um homem forte, são pessoas de respeito, são pessoas grandiosas, que vão crescer dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.